Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Olá a todos, é mais uma vez um momento de muita alegria podermos estar aqui junto a todos vocês, queridos internautas, iniciando mais um programa Jesus e Luz. Hoje, com a felicidade de termos aqui conosco a nossa companheira do Movimento Espírita, Darie Silva Páscoa, que nos trouxe um tema bastante interessante para que possamos refletir nos momentos de agora. Olá, Darie. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, o horário que você quiser nos ver. É uma alegria realmente participar mais uma vez, dessa atividade que nós tivemos a oportunidade de virmos uma vez, sempre reforçando que a gente não está aqui como palestrante, É uma pequena reflexão. A gente gosta muito de estudar o Espiritismo e compartilhar também alguma coisa que a gente aprende. O tema que nós preparamos hoje é até uma provocação para todos nós. Entre saber e fazer há uma grande diferença. E nós vamos comentar isso a partir de uma fala que está de Jesus, que está em João, capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Bom, primeira coisa que nós temos que refletir nessa citação, Donizete, é o que seriam estas coisas. A gente poderia, em linhas gerais, dizer que seriam todos os ensinamentos de Jesus, que nós vamos pegar lá o amor, basicamente, a partir dele, a prática do bem, a caridade, o perdão, uma convivência fraterna, um olhar mais atento para o próximo. Se nós quisermos ser um pouco mais específicos, nós podemos situar onde que se encontra esse trechinho, de João, capítulo 13, versículo 17. Antes disso, o que nós temos? Então, consultando lá na nossa Bíblia, nós vamos ver que é aquela parte que Jesus faz os lava-pés dos discípulos. E ele conversa com Simão Pedro, e é a parte que ele conversa realmente nesse sentido, Porque, sem uma preocupação de ter uma citação muito literal, mas ele diz a Simão Pedro: se me chamais de mestre e Senhor, realmente eu sou. Então nós podemos analisar aqui também o sentido da palavra mestre e o sentido da palavra Senhor. Mas isso a gente faz daqui a pouco. Vamos continuar o nosso raciocínio para mostrar que se ele estava lá lavando os pés, que é uma demonstração de humildade. Sem dúvida. E ele é o Senhor. Quer dizer, na verdade, qual que é a visão que nós temos do Senhor? É aquele que vai ser servido. Não, mas ele como Senhor, como mestre. E todos aqueles que estão como discípulos, como apóstolos, seriam considerados, assim, entre aspas, inferiores a ele. E ele deixa muito claro que não são inferiores. Eu não vim para ser servido, mas para servir, Então, quando ele coloca que ele é mestre e senhor e exemplifica lavando os pés, e diz então que essas coisas, quer dizer, então essas coisas especificamente aqui então nesse trecho é a prática da humildade. E para mostrar que se ele como mestre, como senhor poderia ser servido, poderia ser grande, poderia ser rei, não, ele se coloca como menor, o mais pequenininho, e ensina então que assim também os outros devem fazer. Todos aqueles que entendem a sua mensagem devem seguir
o que ele está fazendo. Então, quando ele diz, se sabeis essas coisas, então essas coisas são todos esses ensinamentos e especificamente a humildade. Se nós retomarmos lá, quando nós somos criados, a gente bem ignorantes, né? Simples, ignorantes, como nós aprendemos do Espiritismo, a gente não sabia de quase nada. A gente era muito mais instinto. E à medida que nós vamos caminhando nessa jornada evolutiva, aprendendo um pouquinho mais, nós vamos começando a ter algum conhecimento. E aqui que é esse saber? Esse saber não é no sentido de sabedoria, é no sentido de conhecimento. E o conhecimento ou a inteligência, né, nos possibilita o desenvolvimento da nossa primeira asa, então, né, a asa da inteligência, a asa do conhecimento. E a partir desse conhecimento, então, nós temos condição de começar a separar, né, usar o nosso livre-arbítrio, porque quando a gente é instinto, a gente não tem o livre-arbítrio. Nós não temos a liberdade de ação, porque nós ainda não sabemos como agir. À medida que nós vamos tendo esse conhecimento, nós vamos discernindo melhor e chegamos no estágio fundamental da nossa existência espiritual, né, como encarnados. Já temos agora o começo do desenvolvimento moral. E agora que começa uma briga boa entre nós, né? É aquela briga boa que o Paulo de Tarso nos fala, do homem velho e do homem novo. Porque o homem velho, ele sabe bastante, mas ele ainda quer continuar fazendo da maneira que ele fazia antes. Mesmo ele sabendo. E aí Paulo também vai nos dizer isso, né? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero, que eu quero, esse eu não consigo fazer. Também é mesmo isso, quer dizer, no nosso intelecto, no nosso entendimento, nós já sabemos qual que é a mensagem de Jesus, né? Qual que é o código divino que nós devemos, no qual nós devemos orbitar. Só que ainda a gente não faz, né? Porque nós estamos tão arraigados nesses hábitos antigos, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, na nossa vivência muito mais materialista, né? Na nossa viver muito mais mamon, que a gente ainda fica nessa briga, que eu disse que é uma briga boa, que bom que ela existe. Infelizmente, nós temos muitos companheiros e muitas vezes nós mesmos em alguns momentos da nossa existência, que nos brigamos, né? Que achamos bom saber. Essa é uma briga boa, Daria, porque é uma briga de si para consigo mesmo, né? Não envolve mais ninguém. É cada um de nós buscando brigar com seus vícios e tentando desenvolver virtudes, estar cada dia melhor que no dia anterior. Por isso é uma briga boa, porque ela é positiva, né? Ela é construtiva, né? E aí a gente pode até, alegoricamente, lembrar daquela historinha, né? Que nós temos dentro de nós 2 cachorrões. E aí, qual que vai sobreviver? Aquele que o alimentar. Então, aquele que é, entre aspas, né? Meio maniqueísta do mal, que são aqueles vícios, defeitos, né? Essa parte toda nossa muito mais ligada, como a gente diz, a mamon, é esse aí que eu tenho que tomar cuidado de não ficar alimentando, com o meu orgulho, com a minha vaidade, né? Com as minhas imperfeições. E o outro é o do bem, né? Entre aspas também aqui, porque a gente está entendendo qual que é a historinha, a alegoria, né? Então, se todas as vezes que eu faço esse esforço de me tornar uma pessoa melhor, eu estou alimentando, através desse esforço da convivência diária, de ser mais tolerante, de ter mais uma convivência mais fraterna, de não querer só para mim, mas também para o outro, né? Porque acontece muito isso. Tudo para mim, alguma coisa para a minha família e nada para os outros. Enquanto a gente estiver nesse raciocínio, a gente está alimentando esse cachorrão do mal, né? Que nós não vamos nos tornar pessoas melhores. É impossível que consigamos isso tendo práticas contrárias, né? Por isso, cada vez que a gente, mesmo ainda a princípio sem muita vontade, sem muita possibilidade, mas toda vez que nós invertemos essas ações do mal para o bem, vamos nos modificando, gradativamente vamos criando o hábito de fazer aquilo com mais naturalidade, até que realmente seja um hábito saudável, coisa muito natural em cada um de nós, né? É exatamente isso que nós buscamos, né? E aí você falou a palavra-chave para nós aqui, hábito.
né? Porque nós já temos o hábito arraigado dentro de nós, né? Que o nosso querido Divaldo fala tanto do atavismo, que é esse hábito ancestral de agirmos sempre daquela maneira, né? Quando nós buscávamos, naquela época o egoísmo era saudável, era necessário, porque era uma maneira de sobrevivência. Mas hoje que nós já temos outro entendimento da vida, né? Principalmente esse entendimento da nossa vida espiritual, o sentido da nossa vida, né? Quantas pessoas vivem uma vida toda sem saber ou sem refletir qual que é o sentido da vida, né? Então, o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, nos esclarece esse sentido da vida, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, por que passo pelas coisas que passo. Então, com esse entendimento, a gente vai conseguir com muito mais facilidade sair só do nosso saber e tentar, né, começar o fazer. Ir para a prática, fazer. É muito, você tocou num ponto bastante interessante, Daria, porque o conhecer a si mesmo é a base, é o início de uma vida, uma encarnação de sucesso para todos nós. Senão, aquele que não sabe onde vai, qualquer coisa serve, né? E a partir do momento que nos conhecemos, buscamos entender quem somos, qual o nosso propósito aqui, a quem servimos, quais os nossos objetivos e traçamos metas, aí nós temos condições de realmente fazer aquilo que desejamos e a contento. Eu digo muito isso para os meus alunos, porque muitas vezes eles ficam chateados quando tiram notas ruins, e nós também ficamos quando tiramos notas ruins nessa escola da vida, né? Mas eu digo assim, você quer fazer diferente? Então observa o caminho que você está indo. Porque aí eu gosto de mostrar no chão mesmo, né? Olha o caminho que eu fiz aqui, nesse caminho. Aí lá para eles, né? Eu não fiz o dever, não prestei atenção na aula, eu faltei da aula. E agora eu quero fazer diferente. Agora eu começo a caminhar pelo mesmo caminho. Vai chegar num lugar diferente? De forma alguma. Então foi o que você falou lá, né? Nós realmente precisamos saber muito bem onde que nós queremos chegar para traçar esse caminho que nós vamos percorrer. Mas então, retornando aqui na nossa fala, fica muito claro que Jesus, como mestre, como Senhor, deixa claro que ele não é maior que nenhum, né? Na verdade, ele se coloca como um dos seus pequeninos também. E eu separei aqui, pincelei vários tópicos para a gente refletir nessa questão que a gente poderia chamar, como eu nomeei, saber e fazer, mas eu também poderia chamar de aparência e essência. Porque também é muito importante a gente analisar isso, né? Nem que não seja para os outros, mas muitas vezes a gente se contenta com uma aparência de que faz, uma aparência de que sabe. Isso também é um atavismo, está arraigado em nós. E o Espiritismo é uma religião muito nova, né? Então, com certeza, como espíritos milenares que nós somos, nós já passamos por outras religiões. E muitas vezes, quando a gente chega no Espiritismo nessa encarnação, até mesmo nascendo no Espiritismo, como é o nosso caso, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque de repente a gente chega lá e vai continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia em outras religiões. Sentar uma vez por semana, ouvir a palestra, tomar um passe, tomar uma água fluidificada, ficarmos em paz com a nossa consciência, sair dali, termos a nossa rotina no dia a dia e dali uma semana voltarmos e repetirmos o mesmo ritual, sem aplicar aquilo que a gente está aprendendo dentro da doutrina espírita. Isso é viver de aparência, né? Então, na verdade, a gente foi como você disse, nós não temos que prestar conta dos nossos sentimentos, pensamentos, ações para as outras pessoas, mas é uma briga íntima, né? É um trabalho realmente de matar esse homem velho dentro de nós, tentando buscar esse homem novo, né? Vencendo as nossas imperfeições, as nossas deficiências, saindo do nosso egoísmo. Então a gente poderia realmente dizer essência e aparência, né? O saber e o fazer, como nós colocamos aqui. Então, caminhando um pouquinho mais a nossa reflexão, nós temos também em Lucas, no capítulo 12, versículo 48, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, eu acho que é por isso que muita gente, quando começa a aprender um pouquinho mais, dá uma fugida. Assusta-se. Ele diz assim, o quê?
Quero saber disso não. Por quê? Porque se eu souber, eu tenho que assumir. Isso é solução? Alguém me disse há alguns dias, o espiritismo é muito difícil. Ser espírita é muito difícil. E eu não estou lhe preparada respondi. ainda para isso. Foi mais ou menos assim. Eu não quis continuar a fala da pessoa, mas é bem por aí. E eu lhe respondi, não, ser espírita não. Ser cristão exige alguns esforços. Observe você como começou o cristianismo no mundo. Deixei para reflexão. E se a gente for pensar bem, Donizete, não é difícil nada. Porque, na verdade, a gente busca tanto a felicidade, só que a gente busca a felicidade nas coisas erradas. Nas coisas erradas. E a gente quer ser feliz, vamos começar a ser feliz logo. Porque quando a gente entende, né, como nós colocamos antes, por que eu estou aqui, por que eu passo pelo que passo, isso não é uma bênção muito grande, esse esclarecimento, esse entendimento, a maneira da gente até entender que a gente não separa dos entes queridos, né, que é uma separação, a chamada morte, né, ou como nós dissemos, a desencarnação, é transitória, é provisória, que a gente encontra em sonho. Isso tudo não é felicidade? Quando nós conhecemos um pouquinho, o conhecer, né, que você está acabando de colocar, e tomando esse conhecimento, passamos a ter a certeza absoluta que nós não morremos jamais, matamos a morte, que a morte não existe, que o corpo físico, a vestimenta do nosso espírito, temporário esse corpo, temporária essa vestimenta, fica aqui, se decompõe, mas que nós continuamos tão vivos quanto antes, mantendo os mesmos amores, tendo os mesmos contatos. A nossa responsabilidade aumenta muito, mas a nossa felicidade também, porque nós não nos despedimos das pessoas. Se ausentamos, é temporário, é temporariamente. Tornaremos nos encontrar, estaremos em contato, mesmo elas enquanto encarnadas e nós desencarnados, ou o inverso, já que nós sabemos que a cada noite, quando vamos para o repouso, o nosso corpo fica lá na caminha, mas nós não, né? A partir das possibilidades de cada um de seguir para aqui ou ali, de acordo com as suas vibrações, com as nossas vibrações. Mas é tão maravilhoso isso, por isso é tão importante nós aprendermos, sabermos e fazermos e praticarmos, que é o teu tema. Então, quando diz que muito se pedirá àquele que muito recebeu, realmente nós estamos recebendo e devemos fazer. E aí entra mais uma vez o fazer. Por isso, não se pedirá àquele que muito soube. Nem vai se perguntar qual que é a religião que nós tivemos, né? Quer dizer, nada disso é importante. Se nós lembrarmos lá de várias passagens de Jesus, mais especificamente da parábola do bom samaritano, nós vamos lembrar disso, quer dizer, aquele que fez alguma coisa, que era na verdade um homem, né? Não tem essa identificação de quem que era. Então, nós podemos relembrar aqui um trechinho que eu me esqueci, eu quero voltar, quando a gente diz, se saber essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Então, só se eu souber, não é boa receita. E aí a gente lembra também de uma historinha que a gente vai trazer aqui como se fosse para mim e para você, para todos nos entenderem melhor. Imagina que você lá tem uns alqueires de terra e você prepara aquela terra para plantar, né? Então você vê a acidez do solo, coloca toda a medicação adequada para deixar o solo adequado, e ara, e coloca água, e prepara e deixa maravilhoso. Só que você não joga semente. E aí, um dia eu te pergunto, por quê, né? Que você deixou tudo preparadinho? Que julgamento que eu vou fazer de você? Donizete tá louco. Como é que ele gasta esse dinheirão? Como é que ele perde esse tempão e simplesmente prepara a terra e não joga semente? Trazendo para o nosso bate-papo. É o que a gente faz quando a gente sabe tanta coisa e não utiliza esse conhecimento. Porque, na verdade, o saber é um instrumento, né, para a gente aplicar e ir à prática. Então, na verdade, é como se fosse um mapa que me conduzisse diferentemente, né, de uma maneira mais esclarecida, mais orientada, para o caminho que eu quero percorrer. É assim que é o conhecimento. Por isso que eu falei que é uma bênção conhecer o Espiritismo, né, ter todos esses conhecimentos. Agora, é necessário que tenha um esforço
que a gente se realmente faça essa boa luta? Sim, por quê? Porque nós temos muito mais uma tendência de percorrer aquele caminho que nós já percorremos a vida toda, né? Mais uma vez a gente pode exemplificar quando a gente está acostumado a passar por determinado caminho para chegar em casa. Você sempre passa por aquele caminho, passa por aquele caminho. Aí um dia alguém te diz assim, mas tem um caminho ali mais perto, abrindo uma outra rua, tá? Ah não, eu vou por mais longe, mesmo que eu já estou acostumado, eu gosto de ir por aqui. Não é meio isso que acontece? Esquisito. O nosso hábito faz com que a gente continue agindo daquela maneira milenar que nós aprendemos em encarnações anteriores. Então, se a gente não tiver uma vigilância, um cuidado maior, realmente nós corremos o risco de errarmos. E aí, o que acontece? Não acontece nada. Novamente, no dia seguinte, quando o sol nasce, a gente começa de novo, né? Nesse esforço de nos tornar pessoas melhores a cada dia. Sempre com esperança, sempre com ânimo, sempre com boa vontade, confiante de que nós nunca estamos desamparados, né? Que Deus está sempre conosco, Jesus, que é esse sol maravilhoso na nossa vida, os nossos espíritos amigos. Então, sentimento também de desânimo ou de raiva, falta do próprio auto-perdão, né? Que nós escutamos tantos falarem, principalmente o Divaldo trata muito disso. Como que a gente vai aprender a perdoar os outros se a gente não se perdoa? Como que nós vamos aprender a amar o outro se a gente não se ama, né? Então esse exercício todo de gostarmos de nós, não no sentido narcisista, egoísta, mas no sentido positivo de que nós somos filhos de Deus. Erramos sim, mas a gente não fica remoendo o erro, porque remoer erro, errar mais uma vez É voltar ao erro, né? é desperdiçar tempo, Sem dúvida. né? Então é aquela musiquinha que nós sabemos lá, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Daria, não é isso? é interessante nós observarmos que todas as vezes que Jesus nos falou da felicidade, das bem-aventuranças, ele nos falou nos convocando, nos convidando a uma ação. Ele nos pediu sempre, nos ensinou sempre que nós devemos ir em busca. Ajuda-te, o céu te ajudará, pedi e obtereis, buscai e achareis. Em todas as situações, ele sempre colocava a nossa vontade, a nossa conquista, a nossa ação. E às vezes, e quantas vezes, nós nos posicionamos naquela condição de coitadinho e ficamos aguardando que caia no nosso colo, que caia do céu. E dessa forma nós não conseguimos chegar à felicidade. Outras vezes nós buscamos, nós vamos em busca, mas pelo caminho errado, aquilo que você acabou de nos colocar. Nós vamos em busca das coisas do mundo, ao invés de olharmos sabendo que estamos no mundo, mas que não somos daqui. Porque o próprio Cristo, quando entre nós, ele nos falou que na casa do Pai havia muitas moradas. Ele nos colocou que nós somos ovelhas do seu rebanho, mas ele colocou que o seu reino não é desse mundo. Ora, se o reino dele não é desse mundo, e se nós somos ovelhas do rebanho dele, nós também daqui não somos. Então precisamos estar no mundo, vivermos as coisas do mundo, utilizarmos delas para essa estadia, para essa passagem, mas com os olhos voltados ao paraíso, ao mundo maior, à nossa verdadeira pátria espiritual. Nossa, você falou tanta coisa bacana aí que dá vontade de retomar cada tópico, mas eu peguei pelo menos duas coisinhas, eu quero pegar aí. Esse movimento nosso, né, da gente bater, da gente pedir, realmente aquela parte que diz assim, o que eu não posso fazer, eu entrego para Deus, Deus faz. Mas o que é competência nossa, nós temos que realmente fazer, né? Então esse primeiro movimento é proativo, né? Nós temos que agir, nós temos que fazer. E outra parte que você comenta, eu gosto muito dessa alegoria também da ovelhinha, porque você pensa, né, Jesus como pastor, né, aquele que sai a pastorear, e ele tem lá, e eu até lembro daquela ideia que não tinha as continhas ainda, os números, então colocava as pedrinhas para recolher as 100 ovelhinhas, e de repente 99 ovelhinhas. O que ele faz? Ele vai atrás da ovelhinha perdida.
né? E essa ovelhinha perdida, quem que é? Somos nós, né? Onde que a gente está perdido? Está perdido nesse labirinto do mundo, né? Nas nossas vaidades, no nosso orgulho, no nosso consumismo, nas nossas insatisfações, frustrações, né? Então, ele vai nos buscar e ele nos chama, ele nos chama através de um programa espírita, ele chama através de uma boa leitura, ele nos chama através de uma boa música, de um bom amigo, né? Da família que cuida de nós, quer dizer, ele está presente na nossa vida, nos chamando a todo momento. E aí chega num ponto que a gente está surdo, a gente não vai. E aí então ele manda quem nos buscar? A dor. Um cachorrão chamado dor, né? E aí a gente volta correndo, a gente lembra de Deus, lembra de Jesus, e lembra do próximo, lembra da fome, da pobreza do outro, e a gente fica sensível, e Jesus é muito sábio, não é mesmo? Muito interessante nessa colocação sua das 199 mais uma ovelhinhas, porque nos leva ao seguinte raciocínio, lembrando Jesus, os sãos não precisam de médico. Nessa situação, ele deixa temporariamente as 99 ovelhinhas ali acomodadas, sadias, tranquilas, guardadas, e vai em busca dessa uma. E quantas vezes nós que estamos um pouquinho mais sadios na vida, muitos de nós, quando a oportunidade nos chega de irmos em socorro dessa ovelhinha adoecida, fugidia, que escapou, que está fora do caminho, desaparecida, como quisermos entender, nós às vezes reclamamos. Por que eu? Oportunidade bendita de sermos as mãos do Criador ou as mãos do Mestre aqui na terra, junto ao nosso semelhante. E às vezes a gente acha difícil. Precisamos também pensar nisso, porque saber e fazer são coisas diferentes. E entre o fazer e o saber é preciso o fogo do coração, é preciso o sentimento, é preciso a alegria, o prazer, o amor colocado em fazer aquilo que se sabe fazer. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas de acordo com as nossas condições, né? E a gente, por exemplo, eu até quero dar um prato de comida, mas desde que passe perto do meio-dia. Se passar 3 horas da tarde, eu vou dizer, mas isso é hora? É a hora que a pessoa está com fome. Quem sou eu para dizer que hora que ela tem que passar? E nem sabe que hora é. Né? Então, na verdade, é a oportunidade que nós temos de aplicar, de exemplificar, não para o outro, mas para nós mesmos, né? Porque é nesse exercício pequenininho, das coisas simples, das coisas pequenas, porque nós não somos ainda um espírito evoluído. Então nós não vamos ser testados, né? Provados em grandes tarefas, vamos ser essas coisas pequenas, com o nosso familiar, com o nosso vizinho, com a pessoa que bate a nossa porta, no nosso próprio trabalho, né? E todo momento a gente tem oportunidade de exemplificar, sem querer mudar o mundo, mas realmente aproveitando essa oportunidade que você falou, tão bendita, né? Oportunidades benditas do amor para não aguardar as das dores, né, Dani? Isso, e aí já encerrando então a nossa ideia aqui, porque nós pegamos várias frases que mostrariam bem isso, faladas por Jesus. Então nós temos também lá na Epístola Universal de Tiago, a fé sem obras é morta. Então realmente é isso, né? A fé é esse sentir, essa devoção, esse conhecimento, né, de Deus, da presença, mas sem a nossa obra. Qual que é essa obra? Não é a grande obra, né? Quando você falou lá para trás, eu lembrei, Jesus disse, né, vós sois deuses. É um deusinho, né? E se ele é uma luz enorme, nós somos um fósforo que acende, uma coisinha pequenininha. Então aproveitemos isso que nós temos, que seja uma obra pequenininha, mas realmente exemplifiquemos a nossa fé. Fora da caridade não há salvação. Bandeira, lema do Espiritismo. Fora do amor em prática, não há salvação. Entendendo então, a salvação como evolução, necessita, né? Exatamente. Entendendo a salvação como evolução, como crescimento do espírito. Então a fé necessita da prática, necessita da ação para que consigamos, para que nos seja útil, para que consigamos nos elevar espiritualmente falando. Isso mesmo. Eu acho que nosso tempo já está
concluído, Encerrado. né? A gente agradece a oportunidade que tivemos de trazer essas reflexões. É claro que sem pretensão, né? A gente vê aí, ainda mais hoje, quando fala de internet, grandes palestrantes, muito conteúdo bom. Então, quem somos nós para querer trazer alguma novidade? Nos desculpem até a simplicidade do bate-papo. A nossa intenção, Dari, é sempre essa mesma, de nos exercitarmos, aprendermos um pouquinho mais, termos a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais. Sabemos que é um trabalho doméstico, podemos assim considerar, mas é sem pretensão, é despretensioso, é com interesse de levar a mensagem do Cristo, levarmos a mensagem espírita até os lares dos nossos companheiros que acessam, que constantemente estão conosco. Fica aqui o nosso agradecimento a todos os internautas que estiverem conosco nas oportunidades a seguir, e o nosso desejo de que sempre possam também estar e juntos aprendermos um pouquinho mais. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe sempre. Muito obrigado, Daria. Tchau, tchau. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.